Olá, torcedor do Flamengo! Que noite, hein, gente? Que noite! Hoje, realmente, o torcedor do Flamengo está de alma lavada. Sofremos demais, né, gente? Muito sofrimento a torcida do Flamengo passou. Momento de instabilidade da equipe do Flamengo, que foi desclassificado da Taça Libertadores da América. Ninguém esperava por isso. O técnico Tite chegou com a pompa de técnico vencedor, e acabou que as expectativas não se converteram na realidade do Flamengo. O técnico Tite não conseguiu fazer esse time estrelado jogar. Então, não houve outra solução por parte da diretoria do Flamengo a não ser demitir o técnico Tite e convidar o já vencedor, digamos assim, Felipe Luiz, que é um jogador que conhece todo o elenco do Flamengo, jogou pelo Flamengo durante alguns anos, foi um grande vencedor não só na carreira, como também no Mengão. E é um jogador que há muito tempo vem dando sinais de que seria um grande técnico. É claro, estamos apenas no começo da sua jornada como técnico, né? Da sua carreira como técnico à frente do Flamengo. Mas ontem já deu para perceber o quanto que Felipe Luiz entende de futebol. E deu para perceber também que é um grande estrategista, é um grande estudioso. Enfim, respiramos, mas respiramos, respiramos aliviados, né? Porque não é possível que o Flamengo, com aquele time estrelado, não conseguisse jogar, mostrar um bom futebol. E ontem, pelo que eu vi dentro do campo, nos 90 minutos, deu até para lembrar daquele time vencedor do técnico Jorge Jesus, né? O Flamengo se postou muito bem dentro do campo, a movimentação muito rápida, acabou aquele joguinho de toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá, e nada evolui. O Flamengo ontem jogou na vertical. 2, 3 passos, o Flamengo já estava na cara do gol. E foi uma pressão tremenda, né, gente? Que pressão o Flamengo deu ontem na equipe do Corinthians, né? Eu fiquei até pensativo, mas será que o Flamengo vai conseguir manter todo esse esforço para o segundo tempo? Porque a correria era muito grande. Até os 15, 20 minutos, o time do Corinthians estava completamente entregue, só se defendendo, não conseguia sair do campo de defesa. E sabemos todos nós que para aquele esquema tático de pressão total tem que ter muito preparo físico. Mas veio o segundo tempo e o Flamengo continuou na pressão, embora a equipe do Corinthians também tivesse subido de produção, mas o fato é que o Flamengo ontem deu o recado, venceu pelo placar de 1-0, eu acho que foi muito pouco. A equipe do Corinthians não vem passando um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas nós estamos falando de Copa do Brasil, é uma equipe também copeira, tem um grande técnico, tem um grande elenco, e sabemos que a qualquer momento aquele time que está em má fase, ele pode de repente reverter tudo. Porque tem um goleiro que foi do Flamengo, olha que desperdício, hein? Que desperdício o Flamengo cometeu, que injustiça com o jogador Hugo Neneca. É um jogador que deveria ainda estar no Flamengo. Não deram a ele o tempo necessário de maturação. E agora o Flamengo vê o Hugo Neneca se perder, né? Ganhar espaço no Corinthians, e o Flamengo vai perdendo um grande goleiro, que é lamentável. É um goleiro jovem que tinha muito a ajudar a equipe do Flamengo, que não fosse no presente, mas que fosse no futuro. É claro, ele tem um grande potencial e mais cedo ou mais tarde ele seria um nome forte, consagrado também com a camisa do Flamengo. Mas que o Neneca, o Hugo, que ele consiga aí continuar mostrando seu bom futebol, que consiga ascender cada vez mais na carreira. Afinal de contas, ele é um rubro-negro nato. Foi criado na base do Flamengo e as suas origens ele nunca vai esquecer. Tomara que um dia ele volte a vestir o manto sagrado. Com relação à partida de ontem, gente, nós vamos falar aqui, eu anotei aqui alguns tópicos. Primeiramente, queria falar sobre a chegada de Felipe Luiz, né? Realmente é um grande vencedor. O Felipe Luiz é um jogador que
que teve passagens brilhantes pelo futebol europeu, Atlético de Madrid, jogou também pela seleção brasileira, não disputou a Copa do Mundo porque nas vésperas da convocação ele acabou quebrando a perna, houve uma fratura, ele atuando pelo Atlético de Madrid e acabou ficando de fora, né? Mas foi um grande jogador, foi um grande lateral esquerdo, né? O jogador, hoje técnico, Felipe Luiz. E ele chegou no Flamengo, chegou com muita moral, muita expectativa, e essa expectativa ontem parece que ela vai render muitos frutos para a torcida do Flamengo e também para o próprio time do Flamengo, né? Vamos torcer para que esse bom começo permaneça nos próximos jogos do Flamengo que vem por aí. Ontem o Flamengo apresentou um futebol vistoso, a torcida saiu do Maracanã embora com um placar de 1-0, saiu do Maracanã satisfeita pela reação que o Flamengo teve dentro de campo, né? Há muito tempo que nós, torcedores, não vimos o Flamengo jogar com tanta volúpia, com tanta dedicação, com tanta garra, com tanta técnica. Enfim, ontem nós tivemos de volta o nosso Flamengo. Eu queria também, gente, destacar o nosso Gabigol. Muito se falou que o Gabigol estava terminado para o futebol no Flamengo. É ainda um jogador jovem com muito potencial. Um jogador que já está na história do Flamengo, jamais o que o Gabigol fez para o Flamengo será esquecido. Mas estava completamente desmotivado. E nós sabemos que o jogador, quando não há motivação, ele não vai render. E ele não estava feliz do Flamengo. Com a chegada do Felipe Luiz, que é um profundo conhecedor, amigo pessoal do jogador Gabigol, e o Felipe Luiz já falou que iria recuperar o Gabigol. Não importava se ele estava saindo do Flamengo, se ele tinha 1 ano, 2 anos de contrato, se tinha 1 mês, 1 semana de contrato, que enquanto o Gabigol estiver do Flamengo, o Gabigol será prestigiado pelo técnico Felipe Luiz. E eu acho que esse prestígio que o Felipe Luiz está dispensando ao Gabigol é extremamente acertado, porque ninguém desaprende a jogar futebol. E o Felipe Luiz sabe muito bem disso. E ontem ele fez certo, tirou o Gabigol, faltando mais ou menos uns 5 minutos para o encerramento da partida. O Gabigol não fez uma partida excelente, mas ontem já deu para perceber o quanto que ele pode voltar a render com a camisa do Flamengo. Ontem foi um jogador completamente diferente daquele jogador que entrava em campo sob o comando do técnico Tite. Ontem nós tivemos um gostinho de ver novamente a empolgação, a satisfação do Gabigol em vestir o manto sagrado. E isso eu tenho certeza que nos próximos jogos o Gabigol vai voltar a marcar com a camisa do Flamengo. Gostei muito da atuação do Gerson, jogador de nível de seleção brasileira, mais uma vez convocado pelo técnico Dorival Júnior. Ontem, realmente, ele ditou o ritmo no meio-campo do Flamengo. É um jogador extremamente importante na criação do Flamengo. Quando o Gerson não está bem, o time também não está bem. Infelizmente, no meio-campo do Flamengo, eu acho que ainda carece de um jogador, né, de um companheiro à altura do Gerson no meio-campo do Flamengo. Não gosto do futebol do Érico Pulgar. Da minha concepção, o Felipe Luiz tinha que voltar com o Bruno na zaga, colocar ali o Léo o Léo Ortiz na função de volante e botar o Pulgar como opção no segundo tempo, né? Porque o Pulgar, no meu modo de ver, não tem a categoria necessária, suficiente para estar nesse meio-campo titular da equipe do Flamengo. Gostei muito também da movimentação do Arrascaeta. Tomara que o Arrascaeta pare com esse negócio de ficar se contundindo, porque é um jogador também imprescindível nesse meio-campo do Flamengo, é um jogador que cria muito, quando ele também não está bem, o Flamengo fica mal nas partidas, não cria poucas situações de gol, mas com o Arrascaeta inspirado, bem fisicamente, o Flamengo ganha muito. E nós torcemos para que o Arrascaeta continue mantendo essa fase sem contusões, para que o Flamengo, nessa reta final do Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil, consiga continuar apresentando um bom futebol. Outro ponto importante, torcedor do Flamengo, o retorno do Michael, né? O Michael foi recontratado, reestreou no Flamengo, digamos assim,
Infelizmente teve uma contusão muscular, ficou algumas semanas afastado, mas ontem ele retornou. Foi importante o retorno dele, embora tenha atuado poucos minutos, não tenha feito assim uma grande apresentação nos minutos em que esteve dentro do gramado, mas voltou a participar, voltou a se movimentar, voltou a sentir novamente o que é vestir a camisa do Flamengo num jogo decisivo e com o Maracanã praticamente lotado. Que o nosso Michael consiga novamente mostrar a nós, flamenguistas, o seu grande futebol que o levou a tantas conquistas com a camisa do Flamengo. Fiquei muito satisfeito com a presença de jogadores da base do Flamengo no banco de reservas. O Flamengo vem ultimamente contratando muitos jogadores, mas nós sabemos que o Flamengo, craque, sempre o Flamengo fez em casa. Então não pode tirar o espaço desses jogadores de base em prol de jogadores que vêm contratados. No meu modo de ver, o Flamengo também vem contratando muito mal, pagando fortunas por jogadores que não são craques. São bons jogadores, mas não são craques. E paga-se um preço muito alto, né? Eu acho que o que tem pagado aí essas últimas contratações, o Flamengo acho que tem rasgado dinheiro, viu? Mas vamos esperar também, que é muito recente a chegada do Plata, né? De outros jogadores mais que vieram do Flamengo. Vamos aguardar um pouco mais, dar mais tempo de ambientação para esses jogadores, para depois a gente poder cobrar na verdade. O resultado, sabemos todos nós que não foi um resultado bom, conforme eu já falei aqui. Mas o Flamengo tem todas as condições, depois do jogo de volta lá em São Paulo, segurar o empate, até mesmo vencer. Ontem o Flamengo teve toda a oportunidade de até meter uns 3-0 na equipe do Corinthians, né? O grande nome do Corinthians na partida de ontem foi o jogador Hugo Denega, que foi realmente brilhante, né? Ele evitou que a equipe do Corinthians saísse do Maracanã sem totais condições de reação. Ontem, o placar de 1-0 foi penoso para o Flamengo e foi um excelente resultado para a equipe do Corinthians. Mas o Flamengo está voltando a se reencontrar e creio eu que tem grandes chances de, no estádio do Corinthians, lá em São Paulo, fazer novamente uma grande partida. Isso não é difícil, o Flamengo tem muito mais elenco, tem muito mais time do que a equipe do Corinthians, né? E o Flamengo é uma equipe que sabe jogar no campo adversário. E esperamos que isso volte a acontecer, que o Flamengo possa conseguir a sua classificação para mais uma decisão de Copa do Brasil. Gente, mas é isso. É muito bom falar do Flamengo, a gente está feliz, eu creio que o torcedor do Flamengo também está feliz. Foi muito bom botar os melhores momentos da partida aqui desse canal. Você está no canal JF Esportes 1, é o canal de notícias e esportes. E pedimos a você que encarecidamente você valorize o nosso trabalho, você se inscreva no canal, deixa lá o seu like para que mais pessoas, né, para que o YouTube possa direcionar esse vídeo, esse canal para mais pessoas e que nosso canal possa estar crescendo para que nós aqui possamos continuar exaltando as façanhas do Flamengo para que todos vocês possam estar acompanhando. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua audiência e fiquem todos com Deus e vamos aguardar próximos capítulos dessa magnífica equipe que é chamada Flamengo, que é o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência.